Então, gente, como eu falei agora há pouco, né, nós vamos estar começando hoje a unidade 4, nós vamos estar trabalhando o conteúdo 7, dando tempo a gente começa um pouquinho do 8, do tópico 8, tá? Então, caso vocês não estejam visualizando, a dica é sair e logar novamente. Muito bem. Então, gente, nós vamos conversar hoje em relação a um momento histórico muito importante e decisivo na nossa educação brasileira, né? Então, assim, nós sofremos uma influência dos jesuítas. Naquele texto complementar que a gente viu, antes de começar o nosso conteúdo, a gente já vislumbrou, a gente já falou alguma coisa nesse sentido. Então, segundo vários estudiosos, a história da educação aqui no nosso país, ela é dividida em duas fases, antes e depois dos jesuítas, tá? Por que isso? É o que a gente vai estar contextualizando agora para vocês. A gente vai examinar, vamos estudar primeiramente a educação brasileira a partir da ação dos jesuítas. E os jesuítas, eles faziam parte da Companhia de Jesus, tá aí o nome, que foi uma ordem criada por Inácio de Loyola em 1534, no contexto da Contra-Reforma Católica. E qual era o objetivo? O objetivo, obviamente, era disseminar o catolicismo através da educação. Mas, inicialmente, essa educação não era estendida a todos, muito pelo contrário. O público-alvo seriam os curumins, né? Os índios. Então, o padre jesuíta, Manuel da Nóbrega, chegou aqui no Brasil em 1549, lembrando que o Brasil foi descoberto em 1522, né? E ele teve um importante papel na educação e na catequese dos índios. Apenas 15 dias depois da chegada dele, à recém-cidade, na época fundada de Salvador, os jesuítas já conseguiram fazer funcionar uma escola básica, uma escola elementar, né, de ler e escrever. Então, vamos aqui. A fase que determinou, assim, o auge da atuação dos jesuítas foram os anos 1549 até 1570, que foi representada por um trio, como já foi citado, Manuel da Nóbrega, Aspilcueta Navarro e José de Anchieta. Nesse período, os jesuítas eles aprenderam a língua tupi-guarani e elaboraram material didático para a catequese. E na época, José de Anchieta, ele organizou uma gramática do tupi. Na evolução desse processo de educação e catequese, José de Anchieta ele utilizava de vários recursos, como música, poesia, teatro, substituindo as cantigas sensuais cantadas pelos índios, pelos hinos de louvor à Virgem, né? Os hinos de louvor a Maria, porque o objetivo era realmente esse, catequizar os índios. Então, os jesuítas, eles permaneciam um determinado período nas tribos, realizando pregações, batismo, e para dar continuidade ao trabalho, seguiam para outra tribo. Mas eles acabaram percebendo que essa maneira não estava trazendo os resultados que eles esperavam de conversão ao catolicismo, né, ao cristianismo. Para que essas conversões fossem realmente consolidadas, foram criadas as missões, do século XVI ao século XVII. Os jesuítas desenvolveram a catequese por meio do confinamento indígena nas missões. Se a gente lembrar das aulas anteriores que nós tivemos, nós vimos, né, na Europa, principalmente naquela parte que a gente estudou sobre a sociedade medieval, a importância que a Igreja Católica tinha em relação à ideologia dominante. Então, o catolicismo, de certa forma, né, ele queria realmente firmar esse poder através dessa ideologia. E isso se disseminou pela Europa. Então, lembrando que o Brasil foi descoberto por Portugal. Então, nada mais natural de que nós, aqui no Brasil, tivéssemos essa educação europeia, nesse sentido da igreja estar dominando. Então, as missões, o que eram as missões? Eram povoamentos ou aldeias criados pelos jesuítas, e elas possuíam uma organização bem definida que podia reunir várias etnias.
Algumas foram muito prósperas. Nelas se praticavam agricultura, criação de gado, artesanato, e os jesuítas, eles tinham ação ampla de conversão religiosa, e educação e trabalho. A catequese nas missões era mais eficiente, porque os jesuítas, eles ensinavam, além dos princípios cristãos, né? Ensinavam regras de higiene, saúde, técnicas e práticas de agricultura, tá? E quais foram as consequências que essas ações dos jesuítas trouxeram, né? Então, assim, as ações dos jesuítas, por meio da catequese e da conversão, procurava anular as tradições indígenas, pois essas tradições eram reconhecidas como pagãs, atrasadas, selvagens e indignas. E hoje a gente faz o contrário, né, gente? A gente quer exatamente resgatar essa cultura de cada raça, né? Essa questão da diversidade, de estar resgatando esses costumes. Mas na época, não. O saber, a religião, a música dos indígenas eram desprezados e considerados inferiores. A catequese e a conversão procuravam homogeneizar essas culturas a partir do padrão cultural europeu, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, assim, no primeiro momento, temos os filhos de colonos e os curuminhos, que aprendiam juntos, mas a tendência que se confirmou não foi essa. Ou seja, a educação jesuítica, ela separou, ela dicotomizou, segregou os catequizados dos instruídos. Ou seja, os curumins, né, os índios, o objetivo eram ser convertidos, catequizados, mas os filhos de colonos, que já eram filhos de portugueses, né, das pessoas que vieram para colonizar o Brasil, já tinham outro tipo de instrução, de educação. Então, assim, dessa forma, a educação para os curumins tinha o objetivo de cristianizar, pacificar a questão da conversão, torná-los dóceis para o trabalho. Enquanto que, para os filhos dos colonos, a educação era mais além, e além de ler, de escrever, de contar. Ou seja, o que é que a gente percebe nisso? Que não era, né, aquela educação. Opa, alguém assumiu o controle, só um instante. Pareceram que alguém assumiu o controle da apresentação e tomei o controle de volta para mim. Às vezes eu acho que isso é por engano, mas vocês já falaram que tem gente que faz isso propositado, por favor, não assuma o controle, deixe eu dar aula. Então, a gente percebe que a educação sempre foi uma prioridade de elites. Claro que o contexto aí era 1549, era um contexto totalmente diferente do nosso atual e ao longo de anos anteriores. Mas a gente pode perceber que por mais que se soubesse que a educação era vantajosa, trazia evolução, mas ela não era atribuída para todos, né? Então, assim, o tipo de colonização estabelecido no Brasil foi centrado numa ocupação do território, de modo que a viabilizar a produção agrícola, que era interesse também para o mercado europeu, a questão da exportação dos produtos. A viabilização desse modelo teve como apoio o quê? A larga e farta distribuição de terras pelo sistema de sesmarias. Gente, o Brasil até hoje é muito extenso em território. Vocês imaginem nessa época o que tinha de mata virgem não explorada e o que era exatamente esse sistema de sesmarias. Era um lote de terras que eram distribuídos a um beneficiário em nome do rei de Portugal com o objetivo de produção agrícola, tá? Então, assim, mas essas terras eram distribuídas para quem? Para todo mundo? Não, Nanina, não. Para ter o direito de receber essas terras, era preciso ter condições de aproveitá-las, e isso significava o quê? Possuir recursos suficientes para produzir cana-de-açúcar e comprar escravos suficientes para tal trabalho. Ou seja, quem é que comprava as terras? Aliás, quem é que ganhava as terras? Quem tinha poder aquisitivo para produzir de forma agrícola, mas manter a exportação. Ou seja, em suma, para receber as sesmarias, né, era preciso ser rico, era preciso ter um poder aquisitivo. Dessa forma, a distribuição de terras no Brasil, desde o início da colonização, foi marcada por um caráter de privilégio elitista
e discriminatório. E isso, gente, marcou profundamente a estrutura social no Brasil. A economia se expandiu em torno do engenho de açúcar, por meio do trabalho dos índios e dos escravos, mas era uma economia que se desenvolveu basicamente centrada em quê? No latifúndio, que era a propriedade da terra extensa, na escravidão e na monocultura, ou seja, eu tinha o direito de ganhar terra, né? O rei me cedia a terra, mas eu tinha capacidade de produção, de manter, mas eu só produzia uma coisa, uma única espécie vegetal. Então, nessa ocasião, a educação, ela não era prioridade. Ela não tinha tanta importância, não era algo primordial, uma vez que as atividades agrícolas, plantar, né, cultivar, plantar, colher, não exigiam formação especial. Então, numa sociedade dita agrária e escravista, o interesse pela educação praticamente não existia. E, portanto, era muito grande a quantidade de analfabetos, de pessoas sem instrução. As mulheres e negros eram excluídos do ensino e pouco despertava o interesse dos padres. Os padres se concentravam nas catequeses dos curumins, né? Então, assim, ao enviar os jesuítas para o Brasil, com a finalidade de converter os índios pela educação, regulando a consciência pela uniformidade da fé, Portugal tinha como prioridade o quê? Manter a unidade política e a dominação da metrópole, né, do Brasil sobre a colônia. O ensino que se estabelecia carregava essas marcas. Então, não tinha tanto interesse nessa educação como a gente conhece hoje, na educação formal, de se ensinar outros conteúdos. O interesse era exatamente o quê? Domesticar os índios, né? Por quê? Porque isso era interesse para Portugal. E a questão da produção agrícola e da exportação dos produtos, né? E a educação para os filhos dos senhores para os filhos dos senhores de engenho, né? Então, já que o objetivo dos jesuítas eram os curumins, nessa parte da conversão ao cristianismo, tá? Como é que era a educação para os filhos dos senhores de engenho, para quem não era curumim? Seguiam a tradição portuguesa. Qual era a tradição portuguesa? O primeiro filho do sexo masculino herdava o patrimônio do pai, né? E ele deveria dar continuidade ao trabalho nas terras, no engenho. O segundo filho poderia se dedicar às letras e normalmente frequentava o colégio para posteriormente concluir os estudos na Europa, né? Estudos de nível superior. E o terceiro estudava para se tornar padre, para se tornar um religioso. Isso era uma tradição. A ação dos jesuítas se fazia presente por meio da educação que alguns filhos tinham ao serem enviados aos colégios, ou ainda quando recebiam os ensinamentos em suas próprias residências, né? Então, é uma educação elitista. Outra forma de educação praticada pelos jesuítas também acontecia nos confessionários, pois, ao ouvir os pecados, os padres iam, de certa forma, modelando o pensamento dos colonos, né? Então, como é que se dava o ensino elementar, o ensino básico de ler e escrever? O ensino elementar, ler, escrever, contar, né? Era muito nessa parte do que a gente chamou de educação básica. Consequentemente, tendo uma continuidade, o ensino médio já ia focar na parte da área de humanas, artes, filosofia, onde se ensinava o latim, gramática, e aqueles que desejassem o ensino superior, o foco era na teologia. Aqui é o nível de Brasil. Quem tinha condições, né, tá? Tinha duas opções depois que terminava o curso médio. Ou estudava teologia para ser padre, ou se preparava para ser advogado ou médico. Mas, para isso, as famílias enviavam para Portugal, tá? Iam para as universidades europeias. Os brasileiros, nessa época, grande parte iam para Coimbra, em Portugal. Isso caracterizava o que nós estamos vendo ao longo das nossas aulas, que a educação, ela foi elitizada,
Ela foi elitizada na Europa, ela foi elitizada no Egito. A gente vem, desde o longo do nosso histórico, né? A gente vem percebendo que hoje, se está na nossa Constituição, que a educação é o direito de todos, nós podemos comemorar. Uma coisa é educação ter qualidade, mas hoje nós temos educação acessível para todo mundo, não é? Então, assim, as pessoas têm direito a essa educação. A pandemia veio dificultar esse acesso, mas hoje todas as crianças, todos os jovens, eles têm direito à educação e é uma obrigação do Estado suprir a educação de nível, né, educação básica e a educação do ensino médio, tá? Então, vamos adiante. Travou aqui, mas passou. E a gente pode ver, gente, que durante 3 séculos, a educação jesuítica, ela predominou, que foi durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Foi uma educação com prioridade no nível secundário, visando a formação humanista, com o privilégio dos estudos do latim, dos clássicos e da religião. Não fazia parte desse currículo, nos colégios, ciências físicas ou naturais. A educação não era de interesse geral. Destinava-se a poucos elementos da sociedade, só reforçando o que eu acabei de contextualizar com vocês. A educação possuía um caráter muito mais de erudição e ornamento, ou seja, de staff, né, de status, por ser literária, abstrata e alheia aos interesses materiais e utilitários. Não tinha essa importância como nós temos hoje, de que hoje nós temos essa consciência de que a gente precisa estudar, né? A gente precisa se qualificar para ter um emprego melhor, para a gente ter realmente um conhecimento ao nível de... Está só travando aqui, gente, mas espera aí. Ter base técnica para estar ensinando para os nossos alunos, né? Então, assim, nós hoje, até mesmo como educadores, nós sabemos da importância da educação e da qualificação profissional. Mas naquela época não tinha esse interesse de educação para o trabalho, né? Esta era realizada de uma maneira informal, no próprio dia a dia do trabalho, não tinha nenhuma regulamentação, nem organização. Os jesuítas, eles tinham escolas oficinas nas missões guaranis para ensinar os índios, mas isso não se difundiu para o restante da sociedade. A educação jesuítica foi uma educação conservadora, mas que estava de acordo com o tipo de sociedade que aqui se desenvolvia, uma sociedade aristocrática, agrária e escravista, que depreciava, né, o trabalho manual. Eles entendiam o trabalho manual desclassificado, não tinha muito valor. E a consequência disso, o que foi que isso trouxe para a educação? Quais foram as consequências? Drásticas. As pessoas continuaram analfabetas, uma grande maioria. Por quê? Porque o ensino era restrito a muito poucos. Era um ensino elitista, destinado o quê? Às classes dirigentes. E não tinha esse compromisso com o mundo de trabalho. Com isso, havia um ensino clássico, no sentido de valorizar a literatura, as artes, a retórica, né, que era exatamente essa questão de você saber falar, de você saber argumentar, e desprezava as ciências, né, as ciências como matemática e as atividades manuais. Mas, aos poucos, isso foi se transformando. Lembre que a gente já falou sobre a questão do iluminismo. Enquanto que a gente estava aqui no Brasil, a Europa estava passando pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, né? Estava saindo exatamente todas essas mudanças entrando no iluminismo. Então, a gente tem que contextualizar. E essas transformações, elas tiveram reflexo e impacto aqui também. Então, assim, aos poucos essas coisas foram mudando. A estrutura social começou a se transformar. Por exemplo, aqui no Brasil, como na Europa, começou a surgir um novo segmento social, que era exatamente a pequena burguesia urbana,
que nasceu resultante dessas transformações que aconteceu, de certa forma, na Inglaterra, com a Revolução Industrial, na França, com a Revolução Francesa, e veio impactar aqui também. Então, especialmente porque a gente fala muito bem dessa mudança, porque tinha pretensões de crescer, de ascender socialmente através da educação. Ou seja, a educação era a melhor forma de alcançar esse objetivo de ascensão, né, social. Então, aí a gente vai chegar, lembra quando eu falei no início que muitos historiadores, eles falam da educação aqui no Brasil, a gente fala antes dos jesuítas e depois, né? Então, agora a gente vai contextualizar com a expulsão dos jesuítas do Brasil e as reformas do Marquês de Pombal, conhecidas como reformas pombalinas na educação. Então, por que os jesuítas foram expulsos do Brasil? Eles foram expulsos, gente, no auge dessas reformas. As reformas visavam o quê? Tirar Portugal do atraso econômico e cultural perante outras nações europeias. Exatamente por quê? França já estava bem adiantada, Inglaterra já estava bem adiantado, né? E Portugal ainda com aquele pensamento medieval. Enquanto outras nações, como Inglaterra e França, produziam as manufaturas, né? Ou seja, começando a se apropriar do uso das máquinas, Portugal permaneceu o quê? Atrelado à mentalidade medieval, atrasado. E isso contribuiu o quê? Para retardar a implantação do capitalismo e colaborar com a decadência. Então, ou Portugal se modernizava, ou não ia crescer em termos de capital, em termos de economia, tá? Então, o que foi que aconteceu, né? Enquanto os jesuítas, eles se preocupavam com a catequese e o preparo para a vida religiosa, né? O Marquês de Pombal, ele pensava o quê? Em reerguer Portugal da decadência que se encontrava quando se comparava com outras potências europeias da época. Então, a educação jesuítica, ela não convinha a esses interesses comerciais. Ou seja, se as escolas da Companhia de Jesus tinham o objetivo de servir os interesses da fé, Pombal pensou em organizar a escola para servir os interesses do Estado. E quais eram os interesses do Estado? De expansão comercial, não é? De exportação dos produtos, da questão realmente de aumentar a economia através do capitalismo. Então, esse foi o principal ponto de discórdia. Então, Sebastião José de Carvalho e Melo, que é exatamente o Marquês de Pombal, ele foi o primeiro ministro de Portugal, de 1750 a 1777, que teve o quê? A missão de reerguer o país, Portugal, da decadência na qual ele se encontrava, quando comparado com outras potências da Europa. Os jesuítas, eles tinham o monopólio da educação superior em Portugal e nas colônias portuguesas espalhadas pelo mundo, mas eram considerados defensores de uma educação tradicional, né, abstrata, sem esse fundamento utilitário que Marquês de Pombal queria. Alguém abriu o microfone, quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos lá. Continuando. Assim, por meio de um alvará, né, de 28 de junho de 1759, o Marquês de Pombal expulsou, ele era o primeiro-ministro, né, então ele tinha autonomia para isso. Ele expulsou, ao mesmo tempo, os jesuítas de Portugal e das suas colônias, tá? Suprimindo as escolas e os colégios jesuíticos. Então, assim, na época, na ocasião, pensou-se que se estava fazendo uma coisa adequada, mas depois os historiadores até comentam esse fato. Foi uma atitude muito desastrosa, tá? Então, a intenção era exatamente fazer com que Portugal caminhasse do mesmo jeito que a França e a Inglaterra estavam caminhando em termos de crescimento, mas a forma como as coisas se deram, a forma abrupta, foi prejudicial. Então, o que é que as reformas do Marquês de Pombal trouxeram? Criação das aulas régias. O que é isso? Significa os estudos das humanidades, né?
E esses estudos eram de responsabilidade do Estado e não mais restrita à igreja. Foi a primeira forma de ensino público no Brasil. Então, criação das aulas régias ou avulsas, autônomas e isoladas, com professor único de latim, grego e filosofia e retórica, que foi o que eu já falei, que é a arte de bem argumentar. Criou-se a figura do diretor-geral dos estudos para nomear e fiscalizar a ação dos professores. Implantou-se, né, o subsídio literário, que era um imposto colonial para custear esse ensino, que até então, né, era dever do Estado e tinha que ser de acesso a todos, né? Mas, gente, esse subsídio, ele era tão pouco, era um imposto tão baixo, e não era cobrado de uma forma regular, que muitas vezes os professores ficavam longos períodos sem receber salário, à espera de uma solução vinda de Portugal. Então, assim, os professores eram geralmente mal preparados para a função, já que eram improvisados e mal pagos. Eram nomeados por indicação ou sob a concordância dos bispos, e se tornavam proprietários vitalícios de suas aulas régias. Ou seja, se eu sou professora de História de Educação aqui com vocês, toda a disciplina de História de Educação era eu que ia dar, até eu morrer, né? E isso era assim com os outros professores das outras matérias, tá? Então, segundo o Fernando Azevedo, né, que é um autor, as ações de Pombal significaram a destruição do único sistema de ensino existente no país. E foi a primeira grande desastrosa reforma de ensino no Brasil, atingindo muito superficialmente a vida escolar, imprimindo na educação meio século de decadência e atraso. Porque, veja bem, os jesuítas, de certa forma, eles focavam nos índios, mas eles tinham uma estrutura, tá? Eles focavam nos índios como uma conversão ao cristianismo, mas para os filhos dos colonos, eles ensinavam a ler, a escrever, tá? Então, assim, tinha a precariedade? Tinha, mas da forma como o Marquês de Pombal trouxe essa mudança, foi muito drástica, muito radical. Então, a situação de caos e precariedade, né, que se já era precário, ficou mais precário, tá? Por quê? Porque não se planejou, não se tinha professor, tá certo? Então, aquele elementar que se tinha antes com os jesuítas, com o Marquês de Pombal, não passou a ter. Só um instante que tem um cachorrinho aqui chamando minha atenção, tá? Só um minutinho. Deixa a mamãe dar aula. Gente, nas minhas outras disciplinas, eu costumo até dizer, eu tiro foto dele aqui do meu lado assistindo a aula, ele fica bem quietinho. Mas se passa alguém aqui fora, ou se passa alguém do outro lado, ele late como todo cachorro, né? Mas ele fica bem quietinho aqui assistindo a aula, ele vai se formar em pedagogia, em administração, em recursos humanos, porque toda aula ele fica aqui quietinho assistindo, ele dá mais trabalho quando eu tiro ele do que tá aqui, ó. Ele já se aquietou. Depois eu tiro uma foto e boto no grupo para vocês verem como é que ele fica. Então, voltando aqui para a nossa aula, né? Essa situação de caos, que realmente foi um caos, só começou a mudar quando? Quando a família real chegou ao Brasil em 1808, tá? Mas até lá realmente ficou mais precário do que antes. E o que é que a gente pode perceber, né? Que esses 2 primeiros séculos de educação no Brasil, ela ficou sob a responsabilidade dos jesuítas, que ministravam os ensinamentos cristãos, mas tinham controle do ensino. A gente viu também que, embora os jesuítas tivessem uma forte preocupação com a conversão dos índios, que foi o objetivo da missão dos jesuítas, a obra de catequese acabou cedendo lugar a uma educação de elite, que era impregnada de uma cultura intelectual vinda da Europa, que sobreviveu o quê? Com essas características, até mesmo acentuadas, a própria expulsão dos jesuítas e as reformas pombalinas. Ou seja, mesmo após a expulsão, né, nós ainda continuamos com essa influência europeia. Tais reformas que levaram à expulsão dos jesuítas, eles impuseram ao Brasil a realidade educacional da metrópole e sua educação europeizada.
e tornou-se o centro e modelo da educação brasileira, mergulhado o quê? No ensino de uma profunda aristocratização, ou seja, de uma elitização. Nós tínhamos uma sociedade dividida em duas classes sociais, uma pequena camada de dirigentes que tinha acesso ao ensino refinado e o restante da nação, né? Aqueles que eram dirigidos e que não desfrutavam de nenhuma educação, só confirmando o cenário que a gente já viu nas outras aulas, que a educação ela era elitizada, não tinha esse acesso a todos. Esse cenário começou a mudar pouco antes da independência do Brasil, mais precisamente, como eu falei agora há pouco, com a chegada da família real em 1808. A persistência dos velhos padrões coloniais viu-se pela primeira vez seriamente ameaçada, abrindo novos horizontes e novas perspectivas para a sociedade e para a educação. Com as ideias, e isso, gente, a gente está aqui no Brasil, mas lá na Europa estava Rousseau, né? Revolução Francesa, Pestalozzi, Revolução Industrial, né? Então, o mundo estava evoluindo, tá? E a gente ainda persistindo, né, nas características da sociedade medieval. Então, com as ideias democratizantes de Rousseau e da Revolução Francesa, uma nova preocupação parece contaminar o ambiente político aqui no Brasil, iniciando-se, então, um discurso em favor da educação popular. Mas isso só vai ser bem definido, bem delineado a partir da independência do Brasil, e mesmo assim, de uma forma bastante tímida, tá certo? Em 1822, a monarquia, que aqui se estabeleceu com a vida da família real de Portugal, acabou se ajustando à dominação oligárquica. O que é isso? A oligarquia era o quê? O poder era centralizado num pequeno número de pessoas, que podiam ser fazendeiros, podiam ser comerciantes, né? E apesar dos discursos em favor da educação popular, apenas os filhos da aristocracia, né, conseguiam ser seus doutores. O único acontecimento concreto e eficiente para a educação nesse momento foi o quê? Inserir na Constituição de 1823 um artigo que garantia a gratuidade do ensino primário a todos os cidadãos. Na verdade, são os próprios filhos da aristocracia que foram estudar na Europa que trouxeram para o Brasil essas ideias, né? Essas mudanças. O contato com o ambiente iluminista da Europa, que esses filhos de doutores, né, esses filhos da aristocracia tiveram, fez com que eles voltassem para cá para o Brasil e disseminassem essas ideias liberalizantes e essas ideias democratas, né? Que foi o que a gente viu na aula passada, tá? Talvez, se não tivesse sido por essa influência, sabe-se lá quando é que a gente tinha partido realmente para mudanças significativas, né? Então, preferindo a vida nas cidades, os filhos da aristocracia brasileira acabavam o quê? Por deslocar o eixo político e social do campo para a cidade. Nós também já vimos isso, que foi exatamente o quê? As pessoas saindo da zona rural e vindo para o meio urbano, e isso fez com que muitas cidades ficassem inchadas, que foi o caso da França. A gente até viu que popularizou, né, de uma forma que as pessoas viviam em condições subhumanas, né, tanto em termos de moradia como em termos de trabalho. Então, assim, dessa forma, aqui no Brasil, o país começou a experimentar uma crescente efervescência, né, intelectual e ideológica, ou seja, um movimento de transformações que marca distintivamente, né, o período de transição do Império para a República. Nossa jovem elite intelectual, que é exatamente esses jovens que iam estudar na Europa e regressavam, eles passavam o quê? A acreditar na possibilidade da construção de um Brasil, de um país livre do trabalho escravo e dessa arcaica monarquia, tá? Então, a gente pode afirmar, tá, que muitas dessas mudanças foram trazidas exatamente por esses jovens que, vivendo na Europa, vivenciaram todos esses princípios do Renascimento, do Iluminismo, tá? Então, vamos lá. Continuando.
com as ideias democratizantes de Rousseau, né, e da Revolução Francesa, só confirmando, iniciou-se esse discurso em favor da educação popular. Com a independência, né, a monarquia, que era exatamente o que era a monarquia, era a forma de governo onde o chefe de Estado era uma pessoa da nobreza, né, a monarquia que aqui se estabelece acaba se ajustando à dominação oligárquica, que é exatamente o poder exercido por um pequeno grupo de pessoas, que pode ser do mesmo partido, classe social, né? E apesar dos discursos em favor dessa educação popular, acessível a todos, apenas os filhos da aristocracia, dos mais ricos, conseguiam ser doutor. Um acontecimento eficiente para a educação foi inserido na Constituição de 1823 um artigo para garantir essa gratuidade do ensino primário a todos os cidadãos. Fato, Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador brasileiro, ele diz que a abolição da escravidão foi um acontecimento decisivo para a mudança da sociedade brasileira, assinalando o quê? O declínio do predomínio agrário, fator decisivo para provocar esse inchaço nas cidades, que é a hipertrofia urbana, ou seja, as pessoas saindo do meio rural e migrando para as cidades. Essa agitação das cidades e o clima social, após a abolição, colaboraram o quê? Para a proclamação da República, né? Mas, mesmo assim, o país ainda persistia um estilo de vida rural e oligárquico, ou seja, poder centrado, né, em determinadas classes sociais, né? A política era padronizada pelo voto de cabresto e pelas fraudes eleitorais, deixando para segundo plano grandes temas nacionais, incluindo o problema da educação, tá? Aí a gente vem falar da Revolução de 1930, que vai tratar exatamente o quê? Na década de 20, iniciou-se uma crise da dominação oligárquica, tá certo? Ou seja, a Revolução queria acabar com esse predomínio desse poder centrado na mão, né, de uma classe ou de determinadas famílias. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, pôs fim à política de alianças café com leite. Se vocês não se recordam, o que era a política do café com leite? Foi um acordo que existia entre as oligarquias de São Paulo, dos estados de São Paulo, que era, na época, o maior produtor de café, e Minas, que na época era o maior produtor de leite, por isso que o nome é café com leite. Então, esses dois estados, eles combinaram o quê? Que um ano, né, um pleito, eles escolhiam um paulista para ser presidente, e no outro seria um mineiro, tá? E isso daí durou muitos anos. Então, a Revolução de 1930 veio exatamente romper com esse predomínio oligárquico, tá? E Getúlio Vargas, que não era paulista, nem era mineiro, era gaúcho, foi nomeado chefe do governo revolucionário provisório, em 3 de novembro de 1930. E esse período veio marcar exatamente o quê? Uma nova era, fortalecendo a ideia de um país no qual tudo estava para ser feito, e principalmente a educação foi considerado um ponto-chave dessa revolução, que é o que a gente vai começar a ver, né, na aula que vem, tá? Que a gente já vai falar sobre o tópico 8, que é exatamente como a educação do nosso país se contextualizou após a Revolução de 1930. Quem está seguindo pelo nosso material apostilado sabe que eu estou falando, né, já do item 8. E a gente está no nosso tempo. Eu comecei a nossa aula falando sobre Dias Melhores Virão, né, com a música do Jota Quest, e eu vou encerrar a nossa aula exatamente fazendo uma reflexão, fazendo um fechamento da nossa música de acolhimento, né? Que na vida, gente, tudo é ação e reação, não é? Dias melhores virão, se assim desejarmos e nos esforçarmos para que eles cheguem. É fato que nós estamos passando por um cenário de pandemia, é fato que nós estamos passando por uma coisa inusitada, que nós nunca passamos, mas é fato também, gente, de que as coisas estão melhorando.
E dias melhores sempre vêm, tá? Eu costumo dizer que tudo na vida passa, os momentos bons e os ruins também. Então, a gente precisa ter essa fé, essa positividade, né, que o nosso segundo semestre vai ser um segundo semestre totalmente diferente. Nós já estamos praticamente com 1 ano e meio de pandemia, e o cenário está realmente mudando para melhor, apesar de que muitos ainda acham que a pandemia acabou com a vacina, mas não acabou, gente. A gente precisa ter todos os nossos cuidados, mas com fé, com esperança de que os dias melhores já estão vindo, né? Então, eu finalizo a nossa aula com essa reflexão, tá? Na aula que vem, a gente conclui o nosso conteúdo, porque é um conteúdo, a nossa unidade 4 se constitui de 2 tópicos, o 7 e o 8, a gente já viu o 7, eu iniciei um pouquinho do 8, e na aula que vem a gente conclui. Lembrando que vocês têm até o dia 30 para estar fazendo aquelas avaliações, não percam o prazo, gente, tá? É importante isso, porque nós não sabemos se a Unip vai prorrogar. Então, quem já fez, ótimo, parabéns. Mas quem não fez, fique atento aos prazos, tá? Então, estou encerrando por aqui. Que vocês tenham uma boa semana, tá? Até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Vou pedir que quem puder fazer um print, né? Abram as câmeras de vocês, façam um print e coloque no grupo da gente, para que eu poste nas redes sociais e marque a faculdade, tá? Por quê? Porque aqui na minha tela, quando eu vejo vocês, que eu quero colocar todo mundo no mesmo quadrinho,